E eu queria então meditar com você hoje sobre um assunto que eu acho que é bem relevante, que nós estamos vivendo, acho que é a quarta onda de Covid em Fortaleza, né? E a ansiedade que a gente achava que tinha ido embora, muita gente continua bastante ansiosa. Então eu queria meditar com você na palavra do Senhor essa manhã. Eu sei que eu vou começar hoje, não vou conseguir terminar, mas no outro domingo eu termino. Então, queria meditar no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 25 ao 34, e o título dessa mensagem é Aprendendo com Jesus a vencer a ansiedade. Aprendendo com Jesus a vencer a ansiedade. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas. O Pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Pai, no nome de Jesus, te peço que cada mente e cada coração esteja cativo ao conhecimento de Cristo. Que a tua palavra cumpra aquilo que te apraz nessa manhã, para aqueles que estão aqui ouvindo, para aqueles que ainda ouvirão posteriormente, de forma que o teu nome seja glorificado, Jesus seja exaltado e as vidas sejam edificadas e consoladas em ti, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só botar o silencioso aqui no celular. Aprendendo com Jesus a vencer a ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa? Você é daquelas pessoas que vivem roendo as unhas, antecipando os problemas? Os problemas ainda estão longe e você então já pensa que eles estão batendo à sua porta? Você sofre, às vezes, pensando no que vai comer, com o que vai se vestir, onde vai morar, como vai trabalhar, onde seu filho vai estudar. São tantas indagações, são tantos questionamentos que nós temos que é fácil a gente viver ansioso. É por isso que a ansiedade ela é considerada o mal do século XXI. O grande problema do século XXI não é a questão da economia. A economia ela é consequência. E por conta disso também as pessoas vivem ansiedade. A ansiedade, ela atinge homens, mulheres, jovens, velhos, ela atinge os doutos, os letrados, ela atinge os analfabetos, ela atinge também os ateus, mas atinge também os religiosos, as pessoas que estão, de alguma forma, nas igrejas, que têm o exercício da sua fé cotidianamente. As pessoas, na verdade, andam como que à flor da pele. Parece que se você encostar, dá choque. Tem até uma música daquele cantor muito conhecido chamado Zé Cabaleiro. E a letra dele diz assim: eu ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. E aí ele continua falando e ele fala o seguinte, mais na frente:
Eu ando tão à flor da pele que a minha pele tem o fogo do juízo final. E parece que muita gente que está na ansiedade está vivendo o juízo final. A vida vai se acabar, tudo vai parar por ali, e aí ela fica sem rumo. E por isso que ele diz até assim na música, um barco sem porto, sem rumo, sem vela, cavalo sem sela, um bicho solto, um cão sem dono, um menino, um bandido. Às vezes me preservo, noutras suicido. Então, é mais ou menos isso que a ansiedade faz, ela desestabiliza a vida das pessoas. E as pessoas ficam como que vulcões prestes a explodir e por qualquer coisa, elas estouram no trânsito, em casa, com os filhos, no trabalho. Recentemente a gente viu até um caso de um procurador, um promotor, que esmurrou a colega de trabalho, porque ele ficou tão ansioso com o progresso dela, que ela estava sendo promovida antes dele, que ele começou a ficar tão ansioso porque viu alguém passando na frente e aí perdeu o controle e foi às vias de fato com a colega. Antes da gente definir, pastor, o que é ansiedade, a gente precisa, em primeiro lugar, ver o que não é ansiedade, para que você não ache que tudo que você faz ou pensa, você está ansioso. Ansiedade, primeiro, não é desculpa para a gente desprezar as necessidades do corpo. Não é porque Jesus está dizendo que eu não preciso me preocupar com o que eu vou comer, beber ou vestir, que significa que agora eu vou simplesmente viver de forma relaxada, eu não vou cuidar do meu corpo, eu não vou me preocupar em prover o alimento da minha casa. Não é desculpa para eu não me planejar. Se eu for me planejar é falta de fé, é porque eu eu estou ansioso. Não é isso. Ansiedade também não é desculpa para eu poder me isentar de ganhar a vida. Você não vai trabalhar? Não. Deus vai prover, vai chegar. Mas você tem que estudar, você tem que trabalhar. Jesus está voltando. Também não é isso. E ansiedade também não é vacina contra as dificuldades. Não é pelo fato de você estar ansioso ou ansiosa que você vai blindar a si mesmo de problemas. Estar ansioso não vai lhe impedir de passar por dificuldades e de enfrentar problemas. Então, o que é ansiedade? O termo ansiedade é um termo anglo-saxão que ele significa estrangular, puxar em direção oposta. Então, você vê, eu acho que essa expressão estrangular, ela é bem definidora mesmo, porque uma pessoa ansiosa, ela vive como se ela estivesse sendo estrangulada. Ela fica buscando ar, e uma das características de uma pessoa ansiosa é que ela fica com palpitação, ela fica com a respiração difícil. Por quê? Porque o coração fica disparado, ela começa a pensar na circunstância, na situação, e aquilo como que se avoluma e adquire uma importância tal que ela não consegue pensar em outra coisa, a não ser no problema, naquilo que ela está enfrentando. E ela fica como que estrangulada, e também o sentido de puxar em direção oposta. Você fica ansioso por querer resolver um problema, mas aquele problema, ao invés de a ansiedade te ajudar a resolver o problema, parece que ela faz te puxar na direção oposta. E que você aí perde o controle por não resolver o problema e fica mais ansioso ainda, e isso vira como que um círculo vicioso. A definição de ansiedade, segundo o dicionário, é uma comoção aflitiva do espírito, que receia que uma coisa aconteça ou não. A ansiedade é uma aflição que a gente guarda por receio de algo que pode ou não acontecer. E muitas vezes, a maioria das ansiedades são preocupações por coisas que nunca vão acontecer. Que existe uma chance muito remota, mas apenas 1% de possibilidade de que aquilo venha a acontecer já lhe deixa ansioso e preocupado, e você não consegue dormir. O psicólogo Carl Gustav Jung, ele fala o seguinte, ou Jung: a ansiedade nada mais é do que a tensão entre o agora e o depois. A pessoa vive numa constante tensão entre o agora e o depois, e aí ela nem está presente no agora,
e ela nem está presente no depois. Ela fica como que no meio do caminho. É nessa tensão. O evangelista Billy Graham, ele fala o seguinte, que já passou para o Senhor: a ansiedade é resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e a sua vontade para nós. Então, quando você centraliza a sua vida, o seu foco em qualquer coisa menor do que o Deus a que você serve, você fica ansioso. Por quê? Porque quando você não coloca a sua expectativa em Deus, que é o Todo-Poderoso para resolver todas as circunstâncias e situações, então você vem para um campo que depende de você ou de outros. E aquilo que depende de nós fica comprometido, porque nós não somos todo-poderosos. Nós não temos o poder e controle sobre as circunstâncias. Então, quando nós trazemos o problema para o nosso colo, aí sim nós temos motivo de verdade para ficarmos ansiosos. Por quê? Porque nós não temos o controle sobre tudo que nos acontece. Jesus, então, nesse seu clássico Sermão do Monte aqui, de Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, que ele trata de diversos assuntos, nesse texto que nós lemos especificamente, ele fala sobre a questão da ansiedade, as preocupações da vida. E nos dá alguns ensinamentos, e é esses ensinamentos de Jesus que nos ajudam a enfrentar e vencer a ansiedade, e é sobre eles que eu gostaria de hoje meditar com você nessa manhã. Então eu aprendo nesse texto, em primeiro lugar, que se eu quiser vencer a ansiedade, eu não posso colocar os meus olhos nas circunstâncias. Diga assim: não ponha os seus olhos nas circunstâncias. Versículo 25, acompanhe comigo o texto. Eu gosto de estar voltando ao texto. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, quanto ao que irão beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Jesus, ele aqui, irmãos, ele não está ignorando que nós temos necessidade de comer, de beber, de vestir. Mas ele nos chama a atenção para nós elevarmos o nosso olhar e olharmos um pouco mais além, termos um olhar mais amplo do que simplesmente as circunstâncias. Porque comer, beber, vestir diz respeito às circunstâncias. E Jesus não está ignorando isso. Ele não está dizendo que isso não é relevante. O que ele está aqui nos chamando é para a gente tirar os olhos das circunstâncias. Jesus, ele entendia que nós ficamos ansiosos quando nós mantemos o nosso olhar apenas para baixo, para circunstâncias aflitivas, para aquilo que nos inquieta. Afinal, a ansiedade, ela tem esse poder de desviar os nossos olhos de Deus e acabar fixando os nossos olhos nas circunstâncias. E por isso que ele, então, nos ensina a não colocar os nossos olhos nas circunstâncias. William Barclay, ele é um comentarista bíblico muito famoso, ele diz o seguinte: se Deus nos deu a vida, acompanhe comigo o raciocínio dele. Se Deus nos deu a vida, certamente também nos dará o alimento de que necessitamos para o seu sustento. É lógico. Se nos deu o corpo, certamente podemos confiar de que ele também nos dará a roupa para que o cobramos e o abriguemos. É uma questão de lógica. Se Deus nos cria, e ele nos cria com uma necessidade de alimento, de abrigo, de proteção, se ele nos dá um corpo, é natural que ele entenda e saiba que aquele corpo que ele criou com essas necessidades vai precisar de suprimento, vai precisar de proteção, vai precisar de abrigo. Então, como é que Deus ele nos cria com uma necessidade e agora ele simplesmente diz: não, agora eu criei você com a necessidade, agora te vira? Não é assim. Deus não abandona a sua criação. O deísmo, que é uma corrente teológica que diz o seguinte: Deus ele criou o universo, mas ele simplesmente abandonou o universo à sua própria sorte. Seria mais ou menos semelhante a um relojoeiro que ele cria um relógio. Lembra daquele tempo do relógio automático? Tem muita gente que está aqui que não é dessa geração, já é do digital. Mas eu tenho um pouquinho mais de idade,
Então, era do tempo do relógio automático. O relógio automático, o que é que fazia? Você dava aquela corda inicial e ele começava a funcionar. E a partir daí ele ficava funcionando só, porque você colocava ele no pulso e simplesmente só o seu movimento de estar com ele no pulso faz com que a máquina se retroalimentasse e ele fique funcionando sem precisar de bateria. Foi aí que alguém disse, não, relógio automático não dá lucro. Vamos inventar com bateria, porque tem que ficar trocando de bateria o tempo todo. Então, é como se Deus fosse esse relojoeiro que criou o relógio, deu corda inicial e jogou a própria sorte. Não. Deus, ele criou e mantém o controle da sua criação. Amém? Então, se Deus te criou, meu querido, com corpo, com necessidades, ele também vai prover aquilo que você precisa para a sua vida. Amém? Thomas Halliburton, ele fala o seguinte: levar preocupações para a cama é como dormir com a carga às costas. Você já experimentou dormir com um saco de cimento nas costas? Quem aqui já dormiu com um saco de cimento nas costas? Eu não, mas eu tenho certeza que eu não ia conseguir dormir. Por quê? Porque eu não consigo nem segurar o saco de cimento, quanto mais dormir com ele nas costas. Primeira coisa que ele ia fazer, o peso dele ia prender minha respiração e eu ia morrer sufocado. Então, muitas vezes, a gente não entende isso, que a ansiedade é como você dormir com um peso nas costas. Aí a pessoa acorda de madrugada, com palpitação, com dificuldade de respirar. É Covid? Não, é ansiedade. Por quê? Porque você está carregando um peso desnecessário. Lembre-se que o que Jesus falou, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, pare de carregar essa ansiedade. Pare de colocar os seus olhos nas circunstâncias. O apóstolo Paulo, ele nos ajuda, nos ensinando como a gente lida com isso. Onde é que tem isso, pastor? 2 Coríntios 4:18. Olhe como é que o Paulo fala, qual a atitude correta para nós superarmos a ansiedade. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então Paulo está dizendo, olhe, o que Jesus falou é verdade, tira os olhos das circunstâncias, porque as circunstâncias dizem respeito às coisas que são temporais, e nós, como cristãos, nós não podemos colocar os nossos olhos nas coisas temporais, nós precisamos colocar os nossos olhos naquilo que é eterno. O que ele está dizendo é o seguinte, aquilo que é perceptível aos seus sentidos, diz respeito apenas às circunstâncias. Quais são os 5 sentidos? Tato, olfato, visão, paladar e audição. Esses são os 5 sentidos. É por meio desses 5 sentidos que nós nos comunicamos com o mundo ao nosso redor. Mas esses 5 sentidos, eles dizem respeito apenas ao aspecto físico. E quando nós nos guiamos apenas pelos 5 sentidos, que são importantes para o nosso dia a dia, mas nós não podemos apenas nos guiar pelos esses 5 sentidos. Por quê? Porque esses 5 sentidos, eles dizem respeito às circunstâncias. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente cheira, aquilo que a gente sente, o paladar, aquilo que a gente vê. E viver pela fé não tem a ver com os 5 sentidos. Por isso que Paulo diz, não olhe para aquilo que se vê, mas olhe para aquilo que não se vê. Thomas Brooks, ele diz, se você resolver fazer dos sentidos e dos seus sentimentos o juiz da sua condição, irá viver em temores e deitar-se em lágrimas. Se você viver apenas em função dos seus sentidos e dos seus sentimentos, você vai viver cheio de temor e deitar-se em lágrimas. Porque você vai entrar em desespero. Porque você vai lidar com circunstâncias que você não vai ser capaz de tratar com elas. E como cristãos, nós somos chamados a viver por vistas.
Ah, não, desculpa. Nós somos chamados a viver por fé. Amém? E a fé, ela não está presa aos 5 sentidos. Entende? Você está entendendo por quê que quando a gente olha só para as circunstâncias, a gente não tem fé, a gente não exercita a fé, por quê? Porque aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou pegando, aquilo que eu estou sentindo, não precisa de fé. Eu estou vendo. Tomé disse, Jesus, olha, eu só acredito que o Senhor ressuscitou se eu pegar aqui, colocar o dedo aqui. Jesus disse, tá bom, coloque aqui o dedo. Está vendo aqui onde os cravos furaram? Aí, agora eu acredito. Aí Jesus diz, olha, não seja incrédulo, mas crente. Porque você só está vivendo por aquilo que você vê. É por isso que foi criado aquele ditado, tem que ser como São Tomé. Tem que ver para crer. Mas isso aí é uma filosofia mundana. Quem está vivendo pela Bíblia Sagrada, vive numa outra dimensão. Por isso que nós somos chamados a não colocar os nossos olhos nas circunstâncias. Então, em primeiro lugar, se você quer viver livre de ansiedade, Jesus nos ensina o quê? A não olhar para as circunstâncias. Não esqueça. Segundo, o que é que Jesus nos ensina? Versículo 26. Observem as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Qual é o segundo segredo que Jesus nos dá aqui para nós vencermos a ansiedade? Colocarmos os nossos olhos em Deus. Diga assim para a pessoa que está do seu lado, ponha os seus olhos em Deus. O que Jesus está fazendo aqui, queridos, ele está destacando a providência do Pai. Ele está dizendo o seguinte, que até mesmo um pardal, um passarinho, que a pessoa não dá nada, que morre e você nem dá conta. Quem aqui hoje amanheceu chorando porque morreu um pardal hoje de manhã? Quem chorou aqui? Como você é tão insensível que não chorou pelo pardal que morreu? Você, pastor, chorar pelo pardal. Está vendo como o pardal não tem relevância para você? Mas o Pai Celestial alimenta o pardal. Você está entendendo? E o que é que Jesus está dizendo? Olhe, os pardais, as aves, não semeiam nem colhem. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O Pai Celestial cuida delas. Ele as alimenta. Então, sabe por que o pardal não semeia nem ceifa? Por quê? Porque ele depende de Deus. Os olhos do pardal, ele sabe por instinto que o Criador proveu a forma dele sobreviver. Por isso que ele não está preocupado. Jesus manda olhar para as aves. Ele está nos ensinando a nós tirarmos os nossos olhos da terra, das circunstâncias e colocarmos os nossos olhos em Deus. Com as aves, o que é que a gente aprende? A gente aprende que a gente pode ter as nossas necessidades supridas sem ansiedade. Eu nunca vi alguém com consultório para pardal. Pardal, na fila do consultório. O que é? Estou ansioso. Por quê? Porque eu estou preocupado. Eu estou ali, a pardal fêmea está chocando os ovos. E o que é que a gente vai dar para esse menino quando nascer? Lembra aquela música de que quando eu era criança, meu pai dizia como é que vamos criar essa... Eu era criança, agora me fugiu a letra. Gente, os antigos aí me ajudem. Fralda de corte, mas eu não sabia dos problemas que a família tinha, morando apertada num barraco na beira da linha. Minha mãe olhou e disse, como vamos sustentar? Mas meu pai respondeu para ela, a sorte do menino vai chegar, mas quando chegar o dia da minha sorte, sei que antes da minha morte, eu sei que esse dia chegará. É mais ou menos isso que a letra diz, que o pai preocupado, o que é que a gente vai dar para esse menino? Morando apertado num barraco na beira da linha. Mas o pardal ele não está nem aí. Sabe por quê? Porque existe a providência divina. Existe um Deus que criou
e mantém e sustém a vida. E às vezes a gente se acha tão inteligente. Eu sou inteligente, eu sou a coroa da criação. É verdade. Nós somos a coroa da criação, mas às vezes a gente age irracionalmente, porque a gente não confia no Deus que a gente crê. Como é que a gente diz? Não, Deus é poderoso. A gente canta, Deus é todo poderoso. Aí a gente lê na Bíblia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou sonhamos. Mas quando a gente está de fato diante do problema, parece que a gente esquece tudo. Parece que a gente esquece do Deus a quem a gente serve. Parece que a gente esquece que Ele é nosso Pai. E nós precisamos, irmãos, olhar para o Pai. As aves, elas não esperam que Deus jogue comida no bico delas, mas elas não precisam se preocupar. Ele sabe que ele vai lá atrás da lagartinha, ele vai voar, ele vai atrás, ele vai ciscar o chão, ele vai procurar. Ele não está dizendo que vai ficar lá no ninho esperando simplesmente com o bico aberto. Mas ele sabe que quando ele sair para fazer a parte dele, Deus vai providenciar. Entende? Você precisa sair para fazer a sua parte. Você precisa fazer aquilo que está ao seu alcance e confiar em Deus para aquilo que não depende de você. Coloque seus olhos em Deus. As aves, elas vivem desprovidas de preocupação. Elas nunca armazenam o que podem chegar a precisar num futuro imprevisível. No entanto, elas seguem vivendo. Às vezes a gente fica preocupado. Eu vou guardar, eu vou economizar, eu vou poupar, eu vou adquirir, eu vou acumular, porque eu quero no futuro, na minha aposentadoria, eu quero ter o suficiente. Ei, querido, quando Jesus está falando aqui, ele não está falando de plano de previdência, ele não está falando de poupança, ele não está falando de fundo de investimento. Ele está simplesmente dizendo para a gente depender de Deus, a semelhança das aves. Jesus não está dizendo que a gente não se preocupe no sentido de não ser providente, de planejar, mas ele está dizendo que a nossa preocupação não vai produzir o nosso sustento, porque é Deus quem dá. É Deus quem sustenta, é Deus quem provê. E se você não entender isso, você vai ficar dentro da igreja sendo uma pessoa ansiosa a vida toda. Você se livra da ansiedade quando, ao invés de você olhar para a circunstância, você olha para Deus e coloca nele a sua dependência. Não existe outra forma de você se livrar da ansiedade. Augusto Topladia, não sei se é essa a forma como escreve, pronuncia, ele diz o seguinte: a característica peculiar dos olhos da fé é ver no escuro. Os olhos da fé veem no escuro. Por que que vê no escuro? Porque ele está vendo o que está acontecendo? Não. Mas ele vê no escuro porque ele sabe que por trás do escuro tem o Deus providente. Sabe que por trás daquilo que lhe é escuro, que não está lhe permitido ver, ele sabe que existe um Deus que trabalha no turno da noite. Já ouviu essa expressão? Que Deus trabalha no turno da noite? Por que que Deus nos dá a noite? Tinha um juiz que a minha mulher trabalhava com ele, que ele diz: a noite foi feita para o amor. Tudo bem, também. Mas por que que Deus nos dá o turno da noite? Porque quando é noite aqui, lá no Japão é dia, né? Deus nos dá o turno da noite para nos ensinar que Ele não precisa que a gente esteja ligado 24 horas por dia para prover a nossa necessidade. Entende? Quando você está dormindo, Deus continua no controle, Deus continua trabalhando. Muitas vezes você vai dormir diante de um problema e quando acorda, Deus já deu a solução, Deus já deu a providência, Deus já agiu, Deus já fez, Deus já falou, Deus já moveu. E não necessitou de você se mover, não necessitou de você ficar ali sem dormir e perder a noite de sono. Porque quando você não dorme à noite, quando você acorda no outro dia, já cansado, como é que você vai sair para enfrentar o dia já cansado?
desnecessariamente porque você simplesmente não descansou. Paulo, mais uma vez, ele nos dá uma orientação segura. Ele diz assim, Colossenses 3:1: se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ao invés de olhar para as circunstâncias, olhe para Deus. George Miller, um homem que criou crianças órfãs no orfanato lá na Inglaterra, que ele fundou debaixo da orientação de Deus, ele disse o seguinte: o começo da ansiedade é o fim da fé, e o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Fé e ansiedade é como água e óleo, não se mistura. Se você decidir carregar a ansiedade no seu colo, você pode esquecer da fé. Você não vai viver pela fé. Se você decidir andar por fé, que é a proposta da palavra de Deus para nós, onde a fé chega, a ansiedade sai. É como acender uma luz no escuro. Você está numa sala escura, você não diz assim, não, vou primeiro pegar o escuro todinho, jogar fora para poder trazer a luz. Não, basta acender a luz. Quando a luz acende, o escuro vai embora. Quando a fé vem, a ansiedade vai embora. Então o que você precisa é colocar a sua fé em ação. E usando a palavra que está muito sendo usada nesse ano aqui pelo pastor Pedro, ativa a sua fé. Quando você ativa a sua fé, a ansiedade, ela por si só, ela não se sustenta, ela perde a base de sustentação dela e ela tem que ceder, ela tem que ir embora. Terceiro, Jesus nos ensina que se nós quisermos vencer a ansiedade, nós precisamos reconhecer o grande valor que nós temos para Deus. Diga assim, você tem um grande valor para Deus. Quem está dizendo isso não sou eu, é Jesus. Quer ver? Versículo 26. Observem as aves do céu. Aí no versículo 27. O Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Jesus está dizendo, olhe, o pardal ninguém dá valor, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Vocês diante de Deus valem muito mais. Deus valoriza, vocês são a criação dele. Deus criou o universo, preparou todo o universo e colocou vocês por último, sabe por quê? Para vocês poderem desfrutar da sua criação. Jesus quer ensinar que se o Pai valoriza as aves do céu, as quais nem sempre são apreciadas pela sociedade materialista que nós vivemos, não haveria muito mais de valorizar a vida humana? Jesus está dizendo isso. Que Ele valoriza a sua vida, Ele valoriza a minha vida, porque nós temos valor diante de Deus. Pastor, por que eu tenho valor diante de Deus? Isso é discurso de coach? Não. Não estou aqui pregando para você ficar diante do espelho. Você você pode, você vai. Não é isso. Por que você tem valor? Simples. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos lá na origem. E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem. Primeira coisa, você foi criado à imagem de Deus. Conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, os animais que rastejam pela terra. Versículo 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Sabe por que você tem valor? Porque você foi criado à imagem de Deus. Todo ser humano, veja bem, todo ser humano, independente de ser convertido ou não, tem um valor intrínseco, tem um valor que ele é inerente, tem um valor que ele é característico. Por quê? Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso por si só
já nos coloca num patamar acima do restante da criação. Por isso que ele diz que agora nós temos que dominar o restante da criação. Porque ele nos criou à sua imagem e semelhança. Marcelo Betti, ele fala o seguinte sobre esse texto: o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Isso faz toda a diferença entre o homem e os outros seres vivos. Essa diferença é ainda reforçada por sua posição exaltada, uma vez que ele foi criado para ter domínio sobre todos os outros seres vivos. Portanto, o homem está colocado numa posição privilegiada em relação às demais criaturas. Porque Deus criou tudo, depois criou o ser humano e diz: agora você domine sobre as outras coisas. Então Deus nos tem em alta conta. Nós temos um valor que é inerente a nós pelo fato de simplesmente de sermos seres humanos. Aí você diz: ok, pastor, muito bem. Agora deixa eu lhe dizer, o seu valor não fica por aí. Por quê? Porque quando você se converte, você sai da condição de criatura de Deus para ser filho de Deus. Todos os seres humanos são criaturas de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Esse negócio de dizer, a pessoa está na fila, ou então tem uma comida ali, aí está todo mundo comendo e ele está com medo de não sobrar para ela, e diz: ô fulano, deixa um pouquinho para mim, eu também sou filho de Deus. Já ouviram isso? Mas nem todo mundo é filho de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Por que nem todos são filhos? Porque o próprio Jesus, lá em João 8,44, fala que alguns não são filhos de Deus. Nem todo mundo é filho. Lá em João 1,12, Jesus disse que veio para o que eram os seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filho de Deus. Quem se torna é porque antes não era. Entende? Então nem todo mundo é filho de Deus, mas quando você se converte, você se torna filho de Deus, aí, meu amigo, se você já estava num patamar aqui, você vai para um novo patamar. Sabe por quê? Porque agora você vai ter relacionamento direto com o Pai, direto com o Criador, direto com o Senhor, direto com o provedor. Existe uma diferença entre um filho e um criado de uma casa, não existe? Existe uma diferença entre um filho e um empregado de uma empresa. Existe, é claro. A história do filho pródigo está aí. Quando ele se desviou, deixou tudo, desprezou a vida que o pai lhe dava, foi e gastou toda a sua herança. Quando ele voltou, ele disse: pai, eu sei que eu pisei na bola, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata pelo menos como um dos teus empregados, porque eu sei que até o teu empregado mais baixo aqui tem comida de gente para comer, enquanto que eu, pelos meus recursos, pela minha teimosia, estou comendo as alfarrobas dos porcos, ou seja, a comida, a lavagem, aquilo que é dado para os animais, para os porcos. Aí o que é que o pai diz? Não, eu vou lhe restaurar a condição anterior. Mandou colocar um anel no dedo, trocou toda a roupa dele, colocou novas sandálias e deu uma festa. Que ele disse: agora o meu filho retornou ao casa. Ele vai ter a mesma condição que tinha, porque ele é meu filho. Entende? Quando você é filho de Deus, você é diferenciado, irmão. Diga aí para a pessoa que está do seu lado aí: você é diferenciado. Você é filho do Pai. E isso faz toda a diferença. Paulo diz lá em Romanos 8,17: se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Deus tem você em alta conta. Deus te tem em alto valor. Paul Cron, ele fala o seguinte: vida cristã não é lutar por uma posição, mas a partir de uma posição. Nós não estamos aqui tentando, cada um aqui, se sobrepor ao outro, para poder conseguir aqui, Senhor, olha para mim, ó, eu estou aqui, ó, eu estou tentar conseguir galgar uma posição diante de Deus. Não,
Ser filho de Deus é você lutar a partir de uma posição. Nós já estamos em Cristo, nós já somos filhos de Deus, nós já somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, nós já estamos com Cristo assentado nas regiões celestiais. Então deixa eu lhe dizer, você tem um alto valor diante de Deus. Se Deus te trata como filho, por que você está vivendo ansioso? Como se o teu pai não fosse capaz de suprir a tua vida. Paulo fala em Efésios 2, olha a posição nossa, 2:12, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. Essa é a condição do ser humano simplesmente, que já tem um valor por ser a imagem e semelhança de Deus, mas a pessoa que não se converteu, ela ainda está alheio à aliança. E Paulo diz, não tendo esperança, sem Deus no mundo, mas agora em Cristo, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Assim vocês não são mais estrangeiros. Vocês são agora concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Entende? É mais ou menos, se a gente tivesse aqui um saco de bila, pronto. Ou bola de gude, né? Porque eu sou o tempo da bila. Aí alguém vai e diz assim, ó, pega e tira você do saco de bila e diz, essa bila aqui é a que eu vou jogar, vai ser o meu cocão. Lembra? Hein? Você não escolheu uma bila especial para ser o cocão? Ah, é. Então você é o cocão aí, ó. Aquela bila especial. Só quem jogou bila sabe. Querido, deixa eu lhe dizer, quando você é de Deus, Deus te alça, Deus te tira do saco de bila comum e você vai ser uma bila especial na mão de Deus. Ian Thomas fala o seguinte, quando tudo que você é está à disposição de tudo que Deus é, então tudo que Deus é está à disposição de tudo que você é. Se tudo que eu sou, se a minha vida eu entreguei a Deus e está à disposição dEle, Senhor, eu te dou a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos, os meus talentos, os dons, eu entrego tudo a Ti para viver para a Tua glória. Então tudo que você é está à disposição de Deus, então saiba o seguinte, tudo que Deus é vai estar à sua disposição. Porque você vai estar agora aliançado com Deus. Você é herdeiro das promessas. Você está em Cristo. As coisas de Deus estão disponíveis. Os meus filhos casaram. Minha mulher vive agora chorando. Em casa, quando eu olho, ela passa em frente ao quarto. Que foi, minha filha? Os meninos, um está aqui a 1 quilômetro, o outro está a 2 quilômetros de casa. Ontem à noite a gente estava lá no Arraiá, os meninos lá, que a gente chama de menino, né? Com o genro e a nora, a gente tudo na mesa. Quando eu olho, minha mulher. Eu cheguei, o que foi, minha filha? Nada. Os meninos não estão aqui, pertinho, não estão bem. É. E aí, quando você é filho, você está dentro da aliança. Então, quando seus filhos estão lá na sua casa com você, eles chegam para você, por acaso, e dizem assim, faz de conta que eu sou o filho, o Benones é o pai. Meu querido pai, eis que teu filho, esse humilde filho, quer saber de ti se eu posso pegar aquele iogurte na geladeira. É só um iogurte, um danoninho que vale por um bifinho. O filho faz isso, ele chega lá na geladeira. Às vezes a minha mulher comprava uma coisa, aí estava na geladeira. Quando ia olhar no dia seguinte procurar comer, canto mais limpo. Luquinhas,
passou e fez o rapa. Ele precisou pedir? Não. Por quê? Porque ele, na qualidade de filho, ele entendeu o seguinte: se está aqui na despensa, se está à mesa, eu tenho acesso. Eu não preciso perguntar, porque eu sou filho, entende? Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Então, querido, deixa eu lhe dizer, você tem um alto valor, e eu vou ter que encerrar. Eu ia pregar 4 pontos, mas não dá. Nós temos um privilégio em relação aos demais seres humanos. Por quê? Demais seres criados, porque nós fomos criados à imagem de Deus. Segundo, quando a gente se converte, nós temos um valor maior ainda. Por quê? Porque agora, por causa da morte de Cristo em meu lugar e em seu lugar, nós fomos feitos filhos de Deus. Então, para de ficar ansioso. Substitui a tua ansiedade pela tua fé. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria nesse instante que você aí aquietasse seu coração no seu lugar, onde você está. Se você tem estado ansioso, se você tem se preocupado, não estou dizendo que a sua preocupação não seja legítima, não é isso. Não estou lhe chamando a irresponsabilidade, não é isso. O que eu estou lhe dizendo é o seguinte: você pode sim, e você tem que ser responsável por as coisas que estão debaixo da sua atribuição. Mas deixa eu lhe dizer, para de ficar resolvendo as coisas com a tua ansiedade. Tira os olhos das circunstâncias, olha para Deus e entenda o valor que você tem para Ele. E agora ore ao Senhor, diga: Pai, me perdoa pela minha ansiedade. Me perdoa, Senhor, por não ter confiado em Ti muitas vezes, por não ter dependido de Ti. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, de novo eu sei, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Eu queria orar. Você que está aqui, que o seu coração está preocupado com algo, isso tem roubado a sua paz. E eu queria desafiar você a colocar isso no altar do Senhor. A Bíblia diz, Pedro fala, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Eu queria que você viesse aqui lançar diante do Senhor a sua ansiedade, porque não existe melhor lugar para você depositar do que aos pés do Senhor. Você não está vindo aqui para o altar da nova criação, você está vindo para o altar do Senhor. É o seu altar diante do Senhor. Você não está vindo aqui pela palavra de um homem, mas pela palavra de Deus que está sendo pregada. E Deus, Ele se responsabiliza pela sua palavra para cumprir. E quando Ele diz que lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, é porque Ele vai cuidar de você. Agora, enquanto você estiver lutando
colocando, dependendo de você, da força do seu braço, Deus não vai agir. Você tem essas duas opções: deixar que Deus lute as suas lutas, ou você, com sua própria força, tentar por si mesmo. Aquele que cuida das aves do céu vai cuidar de você. Pai amado, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo. Senhor, a tua palavra foi pregada, foi exposta, mas é o teu Espírito Santo quem convence, é o teu Espírito Santo quem move, é quem aplica a tua palavra aos corações de acordo com a circunstância de cada um. Eu quero te pedir que, Senhor, agora essa palavra venha poderosa e sobrenatural, limpando, pelo lavar regenerador da palavra, venha limpando os corações, venha varrendo toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o medo da morte, medo da doença, medo do desemprego, medo da fome, medo da carência, medo do futuro. Senhor, em nome de Jesus, nós lançamos, Senhor, agora na cruz de Cristo, ao pé da cruz de Cristo, todo o nosso medo, toda a nossa ansiedade, conforme diz a tua palavra, porque nós queremos nos entregar aos teus cuidados, nós queremos nos entregar ao teu controle, ao teu governo. Senhor, nós queremos dizer para ti nessa manhã que aceitamos o teu domínio, que aceitamos o Senhor não apenas como Salvador, mas como Senhor das nossas vidas. Oh Senhor, tu ordena tudo na nossa vida, desde o deitar, desde o levantar até o deitar, desde o nascer até o pôr do sol. Nós entregamos as nossas vidas ao Senhor e decidimos, Senhor, não confiar em nós, não depender das nossas forças, não depender daquilo que nós podemos fazer pela nossa capacidade, mas nós decidimos confiar em Ti. Toca agora cada um, Espírito Santo. Aplica a tua palavra aos corações, de forma que cada vida que aqui está sinta, Senhor, retirado agora de si o peso da preocupação, da angústia. Senhor, o Senhor mesmo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Que cada vida aqui agora, que está nos assistindo, que está vendo, que está presente, seja agora visitada pelo teu Espírito Santo. Senhor, o Senhor não conhece barreira, o Senhor não conhece dificuldade. Age pelo poder do teu Espírito Santo, para a glória do teu nome, de forma que possam se levantar daqui, sem o fardo, sem o peso, apenas com o fardo e o jugo suave de Cristo, para a glória do teu nome. E você confirma, diga amém. Eu concordo. Aleluia, aleluia, amém. Fique de pé na presença do Senhor. Eu queria encerrar, saber se há alguém aqui que nunca fez entrega da sua vida a Cristo. Você diz: pastor, hoje eu entendi que eu preciso de Jesus, não apenas para ser o meu Senhor, para cuidar das minhas coisas, da minha vida, mas eu preciso de Jesus para salvar a minha alma. Eu preciso de salvação, eu preciso de conhecer a Deus, eu preciso de um relacionamento íntimo com esse Deus. Se há alguém aqui que não tem certeza de salvação, que quer entregar a sua vida a Cristo, dê um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. Mais alguém? Alguém que está aqui, que quer se juntar a esse jovem, diz: eu quero, eu preciso de Jesus na minha vida. Glória a Deus. Teu nome? Rogério. Está se reconciliando, amém, glória a Deus. Diga: Senhor Jesus, nessa manhã, como filho pródigo, eu decido voltar à casa do Pai, para andar contigo, depender de Ti, todos os dias da minha vida. Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu me submeto ao teu senhorio, ao teu governo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, amém. Pastor? Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, que o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre nós e sobre todos aqueles que
que amam, confiam e dependem do Senhor para as suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.